Alexander Isak está desesperado para jogar no Liverpool, Castellanos está aberta a chance de jogar no Flamengo e Grêmio acerta com Marcos Rocha. Essas e muitas outras notícias eu vou mostrar para você na edição dessa sexta-feira do Mercado da Bola. Nesse final de semana, alguns campeonatos europeus já começam, como por exemplo a Premier League. Você não perde nenhum detalhe desses campeonatos com tabelas, resultados, horários e estatísticas, tendo o aplicativo SofaScore instalado aí no seu celular. É um aplicativo extremamente completo, lá você confere mapas de calor, tudo muito bem detalhado e o melhor de tudo, o aplicativo é totalmente gratuito. Você pode baixá-lo agora e conhecer mais sobre ele, escaneando esse QR Code aqui, apontando o seu celular ou então clicando agora no primeiro link da descrição. Nós vamos começar a edição dessa sexta do Mercado da Bola pelo futebol brasileiro, onde um goleiro está agora saindo do Santos e vai ser jogador do Bahia, anúncio oficial a qualquer momento. Esse goleiro é o João Paulo, que hoje não tem sido mais aproveitado no Peixe. Todo mundo sabe que o titular é o Gabriel Brazão, que por sinal tem feito um excelente trabalho na temporada. Então o João Paulo, para tentar ter mais espaço, mais minutagem, está sendo agora emprestado para o Bahia. A informação é do jornalista Lucas Mussetti. Está sendo emprestado até o final da temporada e caso ele bata algumas metas, haverá então obrigação de compra. O João Paulo é um bom goleiro, não é um goleiro já muito velho, ele tem 30 anos, uma boa idade ainda, e é um goleiro que eu entendo que vai somar bastante para o Bahia, até porque o Bahia tem tido vários problemas nos últimos meses com o seu atual goleiro. João Paulo se despede do Santos, tendo feito apenas um jogo em 2025. Tá mais do que certo em pensar em uma saída para poder ter mais espaço mesmo. No futebol paulista, o São Paulo já tinha trazido para vocês nos últimos vídeos que procurava por um novo zagueiro. Então o São Paulo chegou, por exemplo, a negociar com o Igor Rabelo do Atlético Mineiro e no fim foi atravessado pelo Fluminense. E depois miraram suas atenções por Rafael Tolói, que foi zagueiro do São Paulo há muitos anos atrás e agora está livre no mercado depois que o contrato dele com a Atalanta da Itália acabou. De acordo com a publicação do GE, finalmente São Paulo conseguiu encaminhar a contratação do zagueiro de 34 anos. E tudo indica que nos próximos dias ele será a mais nova opção para o sistema defensivo para Hernan Crespo. Outro time paulista que está contratando no momento é o Palmeiras. O Palmeiras está bem ativo no mercado nessa janela de meio de temporada e está fazendo agora uma contratação para a lateral esquerda. Depois de terem vendido o Vanderlan para o Red Bull Bragantino, o Palmeiras encaminhou a contratação do Jefté, lateral esquerdo de 21 anos que está no Rangers da Escócia. De acordo com o jornalista André Hernan, o negócio está fechado, só os valores que ainda não foram revelados. Mas Jefté vai chegar para ser a reposição imediata do Piquerez. Jefté, que para quem não lembra no Brasil, foi revelado pelo Fluminense. Falei de um jogador que está chegando ao Palmeiras e agora vamos falar de um que está de saída do clube. Após 8 temporadas vestindo verde, o lateral direito Marcos Rocha vai ser reforço do Grêmio. Ele já não vinha mais sendo tão aproveitado nessa temporada pelo Abel. O Giai acabou se tornando o lateral direito titular do Palmeiras e o Palmeiras acabou de contratar um outro lateral direito jovem, que é o Kelvin, ex-Atlético Paranaense. Com isso, o Marcos Rocha foi ficando cada vez mais sem espaço. Então, após 17 jogos na temporada, ele está agora sendo liberado para o Grêmio. Fora dos planos do Abel, ele tinha contrato com o Palmeiras até o final do ano e o Palmeiras já não tinha a ideia de renovar com ele. Foi aí então que apareceu o Grêmio interessado na contratação e no fim uniram o útil ao agradável. Marcos Rocha terá contrato com o Imortal até o final de 2026, com opção de renovação até 2027. Esse tempo de contrato é algo que eu vi que alguns torcedores do Grêmio estão questionando. Afinal, o Marcos Rocha já tem 36 anos. Indo para Minas, vamos falar do Cruzeiro, que é um time que está muito bem no Campeonato Brasileiro e está atento ainda ao mercado com possibilidades de reforços. Um jogador que nos últimos dias o Cruzeiro manifestou interesse na contratação era o meia Matheus França, que aqui no Brasil foi revelado pelo Flamengo e muito cedo foi negociado com o Crystal Palace da Inglaterra. Só que por lá ele não chegou a jogar muito porque
sofreu com muitas lesões. Então, o time mineiro chegou a manifestar interesse na contratação do Matheus França, mas agora está recuando nessa ideia de contratá-lo por empréstimo, porque de acordo com o Portal Gol e informação do jornalista Thiago Fernandes, o Matheus França pediu um salário que o Cruzeiro considerou inviável. Ele pediu um salário que o tornaria um dos 3 jogadores mais bem pagos de todo o elenco da Raposa, ficando abaixo apenas do Gabigol e do Matheus Pereira. Então, com esse pedido, o Cruzeiro não quer seguir adiante. É isso que às vezes eu não entendo de alguns jogadores e também dos seus staffs. O Matheus França, ele é um bom jogador, ele é promissor, é um cara que eu acho que somaria no Cruzeiro pela habilidade que tem, pela velocidade. Só que ele querer voltar da Europa com status de estrela e salário de estrela não é algo condizente com a realidade, convenhamos. Tô passando aqui no meio do vídeo para te lembrar, ainda não deixou o seu like nesse vídeo? Então deixa o seu like. E se não for inscrito, se inscreva também para não perder nenhuma novidade do canal. O Flamengo ainda tá no mercado na procura de um novo atacante, um novo camisa 9 que possa ali brigar por posição com o Pedro. E o nome do argentino Tati Castellanos volta a estar em pauta. Segundo o jornalista Ekren Konur, Valentim Castellanos, atacante da Lazio da Itália, está aberto à possibilidade de jogar no Flamengo. E o Fla, nos últimos dias, intensificou as conversas pela sua contratação. Castellanos tem 26 anos e vem de uma temporada na Itália onde marcou 14 gols e deu 8 assistências em 40 jogos. É um nome que já foi cogitado no Flamengo há mais ou menos um mês atrás. O Castellanos é um bom atacante, tanto que ele pode não só ser um grande goleador, como ele sai da área muito bem para abrir espaço para os adversários. Em determinado momento foi cogitado na América do Sul no Palmeiras, até mesmo no River Plate, mas quando saiu do New York City dos Estados Unidos, foi direto para a Europa. Seria uma contratação interessante e pode ser uma contratação interessante se o Flamengo conseguir avançar por esse nome. Quero falar agora sobre um brasileiro que ele tá lá na Europa e tá em meio a negociações para sair de um clube inglês para ir para outro clube inglês. Esse jogador é o Savinho, que é um jogador que, se você pegar aí no último ano, teve várias convocações para a seleção brasileira. Nessa primeira temporada dele, no Manchester City do Pep Guardiola, o número baixo dele de gols acabou chamando a atenção negativamente. E agora o City já tá querendo até um outro atacante de ponta, no caso o Rodrigo, no Real Madrid. Só que para contratar o Rodrigo, o City primeiro precisa negociar o Savinho. E nesse momento, estão negociando com o Tottenham. Só que aquilo, o Manchester City não vai também negociar o Savinho por qualquer valor. Estão pedindo ali por volta de 80, 90 milhões de euros por ele. Segundo informação do GE, o City rejeitou ontem uma proposta do Tottenham pelo Savinho, porque a proposta feita pelos Spurs era de 70 milhões de euros. O jogador de 21 anos vem de uma temporada com 48 jogos, 3 gols marcados e 13 assistências. Quem sabe no Tottenham, podendo investir mais no seu jogo individual, se esses números, principalmente de gols, não vão ter um crescimento. Porque no Girona, quando ele pôde investir mais nas suas jogadas individuais, os números foram melhores. O City, querendo ou não, é um time onde hoje eles criam para o Haaland marcar. Agora, para encerrar, eu quero falar sobre o futuro de Alexander Isak. Como eu falei no começo do vídeo, nesse final de semana começa a Premier League. E por isso que eu estava te convidando para baixar o SofaScore para você conferir os jogos que aconteceram nesse final de semana. Nesse final de semana, o Newcastle joga no sábado. E eles esperavam poder contar, nessa estreia, com o Isak, que foi o grande artilheiro do time na última temporada. Só que como o Isak quer jogar no Liverpool e eles estão em negociações, então, segundo informação do jornal Daily Mail, o Isak está se recusando a estar à disposição para a estreia da Premier League porque ele quer ainda jogar no Liverpool e não quer mais jogar no Newcastle. Lembrando que, nesse momento, a posição do Newcastle é clara. Eles estão dispostos sim a negociar o Isak, até porque ele não quer mais continuar no clube. Só que só querem liberá-lo para o Liverpool a partir do momento que eles encontrarem um substituto para o atacante sueco. Aí sim, tendo a peça de reposição, eles vão fazer o negócio. Lembrando que a primeira proposta do Liverpool para contratar o Isak, que foi rejeitada pelos Magpies, era de 120 milhões de euros. Para você, vale todo esse valor? Lembrando que só nessa janela, o Liverpool já investiu mais de 120 milhões de euros em Wirtz, mais de 90 milhões de euros em Ekitike. Será que Isak será a próxima grande transferência da Premier League? Agora eu queria saber de você aqui nos comentários a sua opinião sobre as notícias dessa edição do Mercado da Bola. Não se esqueça de comentar.
Então, bom, galera, esse vídeo aqui foi o primeiro dessa sexta. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo. E não se esqueça, se curtiu, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe e comente. Fechou? Então é isso, galera, tamo junto, até mais tarde e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Vini Weiner aqui, valeu, falou e fui!